Сайн байцгаана уу ахын дүүснараа. Мөргөл эхлэхэд хэдхэн хором үлдсэн байна. Талархал Магдалины мөргөл эхлэхээс өмнө гар утсаа чимээгүй тохиргоон дээр тавьж мөргөлийн үеэр чанга ярьж богц ажиллахгүй мөн ямар нэгэн туг банер өрөхгүй байхыг анхаарна. The entrance procession of the Eucharistic celebration is about to commence. You are invited to participate with faith and with recollection in Holy Mass, and to refrain from raising banners or waving flags. Thank you.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Mídia e Vatican News. Passamos a transmitir a partir deste momento a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco este domingo, 3 de setembro, na Steppe Arena em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, no âmbito desta sua 43ª viagem apostólica internacional. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Portanto, dentro de instantes, teremos esta celebração da Eucaristia, presidida pelo Papa Francisco, como dissemos, na Steppe Arena, em Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, nesta sua 43ª viagem apostólica internacional. Destacamos que o Santo Padre se encontrará em terras mongóis até esta segunda-feira, quando então retornará para Roma, sucessivamente para o Vaticano. Aguardamos, portanto, o início desta celebração. Destacamos que a missa será presidida em inglês e nós celebramos este 22º domingo do tempo comum. No ano A, o tema é o caminho da cruz. Mas antes queremos aproveitar esse espaço para falar um pouco sobre esta estrutura que recebe o Santo Padre para esta celebração eucarística com os fiéis desta pequena comunidade católica na Mongólia, uma comunidade de apenas 1.500 fiéis. Portanto, a Steppe Arena, como dissemos, é como é chamado esta estrutura, também conhecida como Palácio de Gelo. É o primeiro palácio de gelo multifuncional coberto da Mongólia. A construção, iniciada em 14 de abril de 2019 em New Yarmag, segundo um projeto internacional, envolveu engenheiros e técnicos provenientes da Rússia, China, Canadá, Estados Unidos e Áustria. E assim foi feito no respeito pelos modelos estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional. E recorreu à participação de 95 empresas nacionais e 6 exteriores e a assistência de mais de 1.600 especialistas. Esta moderna estrutura, aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento. A moderna arena ela foi inaugurada em 29 de setembro de 2021, portanto, recente, quase 2 anos, na presença do presidente da Mongólia. O palácio pode funcionar em qualquer estação, se desenvolve numa superfície de 7.800 metros quadrados, com uma capacidade para 2.600 pessoas sentadas. Dispõe, entre outras coisas, de uma pista de gelo com 60 metros de comprimento e 30 de largura, de 5 vestiários para os atletas e árbitros, uma estrutura de pronto-socorro, modelo e sala de reuniões em que podem ter acesso de 80 a 100 pessoas. E ainda de um estacionamento com capacidade para 1.000 automóveis e um centro de formação e fitness. Além de competições de patinagem artístico, hóquei e no gelo e shock track, o complexo esportivo hipertecnológico, ele também pode acolher competições de basquete, vôlei, ginástica rítmica, boxe e também eventos culturais e artísticos, exposições e conferências. Portanto, uma estrutura utilizada ao longo do ano em todas as estações. Aproveitamos esse espaço para trazer então alguns dados sobre este local que acolhe esta Santa Missa, a ser presidida pelo Santo Padre, a Steppe Arena, também conhecida como Palácio do Gelo. Como destacávamos precedentemente, nós estamos no 22º domingo do tempo comum e no ano litúrgico 2022-2023 temos, portanto, o ano A e celebramos neste domingo o caminho da cruz. Preparando-nos liturgicamente para esta celebração, destacamos que a primeira leitura é um trecho das Confissões amarguradas e dolorosas de Jeremias,
por causa da hostilidade que o profeta encontra no exercício do seu ministério. São textos característicos de Jeremias e muito importantes porque estão na origem de uma tradição literária sobre o tema do profeta perseguido. O ministério profético, sobretudo, não é uma vocação à tranquilidade. É incômodo para quem fala e para quem ouve. Jeremias desejaria subtrair-se à ingrata tarefa, mas a palavra de Deus queima-o por dentro com tal veemência que não pode contê-la. Sua alma é terreno de batalha, onde se batem forças dificilmente conciliáveis entre si. Deus, o mundo, a busca de si mesmo. Só resta ao profeta uma possibilidade: deixar-se seduzir por seu Senhor. Conhecemos esta expressão do profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Diferente é a atitude de Jesus. Para ele, o sofrimento, a paixão e a morte não são um escândalo, são, ao contrário, de certo modo, uma consequência da situação de pecado do homem. A morte é a sua hora que se aproxima. É necessário que vá a Jerusalém e sofra muito por parte dos anciãos e dos sumos sacerdotes. Nas palavras de Jesus, como ouviremos nesta celebração, o sofrimento e a morte não são simples previsões de um fato baseadas nas circunstâncias, recusa por parte dos chefes do povo, são algo que deve vir um momento especial e determinante, já prefigurado e prenunciado pelos profetas no plano salvífico de Deus. Com estas afirmações, Jesus se afasta completamente das concepções messiânicas comuns do seu tempo, partilhadas também por seus discípulos. Não é um Messias político, nem um simples profeta, embora seja o enviado para dar sua vida. É sintomática a reação de Pedro a esta revelação de Jesus, ele que, inspirado pelo Espírito, havia confessado a missão messiânica e a filiação divina de Cristo, rejeita categoricamente e é repreendido a imagem de um Messias sofredor, de um servo crucificado. Alguns detalhes, portanto, para nos prepararmos assim para esta liturgia, neste 22º domingo do tempo comum, como dissemos, que tem como tema o caminho da cruz. A renúncia à própria vida e o sofrimento, porém, não são vistos pelo Evangelho como uma necessidade a qual nos resignamos, nem como uma heróica, mas desesperada oblação à morte. São consideradas antes como o caminho para pôr em relevo o profundo valor do ser humano. As palavras de Jesus nos colocam diante de dois modos diferentes de conceber a vida. Um que raciocina segundo a carne e o sangue, e o outro que vê as coisas e os acontecimentos com os olhos de Deus. Assim nos preparamos, amigo ouvinte, telespectador e internauta, para esta Eucaristia. A quem espere a salvação do sucesso terreno, das coisas de ganhar o mundo inteiro e, portanto, organize sua vida e sua atividade neste sentido. E a quem espere a salvação das mãos de Deus e a Ele se entregue totalmente, vivendo na fidelidade à sua palavra e a seu chamado, embora, aos olhos do mundo, esteja perdendo sua vida e indo ao encontro do fracasso. As duas mentalidades não dividem os homens em duas categorias opostas, podem conviver dentro da mesma pessoa. Em Pedro, por exemplo, que está pronto para confessar Jesus Messias e Filho do Deus vivo, e imediatamente depois se torna Satanás, entre aspas, porque procura afastar Jesus de sua missão e da vontade de Deus. Há também outro modo de trair a palavra de Jesus, é aceitá-la no plano teórico ou da afirmação verbal e depois desmenti-la precisamente na praxis e na vida. Quantas vezes ouvimos e repetimos sem hesitação as tão exigentes e comprometedoras afirmações de Jesus: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Quem quer salvar sua vida, perdê-la. De que serve ganhar o mundo inteiro? Às explosivas afirmações evangélicas, opomos continuamente as barreiras do nosso comodismo e da falta de vontade de conversão. Esvaziamo-las de sua radicalidade, reduzimos-las a slogans, a maneira de falar paradoxais, mas inócuas. Neste momento, todos colocam-se de pé
temos o canto de entrada desta celebração. Continuando com algumas notas litúrgicas, destacamos, são típicos de certos cristãos, alguns comportamentos e atitudes individuais e comunitários em que a política prevalece sobre o evangelho e o modo de raciocinar conforme os homens vence o modo de raciocinar conforme Deus. Segundo certos cristãos, acostumados a condescender com tudo, pode-se celebrar a Eucaristia, anúncio da morte e ressurreição de Cristo, sem entrar em comunhão com Cristo e com os irmãos. Pode-se confessar a metanoia, a mudança radical de lógica e de comportamento, sem se converter. Poderíamos julgar nos cristãos e aceitar só uma parte de Cristo. Para a nossa reflexão, preparando-nos assim para esta liturgia que tem início neste momento com a cruz processional, precedendo então a procissão de entrada, o livro dos Evangelhos. O Santo Padre já se encontra no altar e assim nos preparamos para participar desta celebração. Aqueles que nos acompanham através do rádio, da televisão, pelo Facebook, somos assim convidados a nos colocar na presença de Deus, com o nosso pensamento voltado para a Santíssima Trindade e assim participarmos desta celebração eucarística presidida pelo Papa Francisco. Destacamos que o Santo Padre, em seu primeiro compromisso, neste domingo, teve um encontro ecumênico e interreligioso. E assim é a ocasião do seu terceiro discurso. E este é o segundo compromisso do Santo Padre, a Santa Missa na Steppe Arena. Portanto, dois compromissos que caracterizam este domingo do Santo Padre em terras mongóis. Destacamos que amanhã, segunda-feira, último dia da visita, Santo Padre terá um encontro com agentes de caridade e com a inauguração da Casa da Misericórdia, às 9h30, e nós estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa, cujas emissoras nos retransmitem, a partir das 23h30 do horário de Brasília. Destacamos que há uma diferença de 11 horas da Mongólia em relação ao Brasil, 11 horas à frente. Portanto, às 9h30, hora local, de segunda-feira, e 22h30 deste domingo. Estaremos, então, transmitindo este encontro do Santo Padre com agentes de caridade e para a inauguração da Casa da Misericórdia. E, nesta ocasião, o Santo Padre pronunciará seu último discurso. E, na sequência, após este compromisso, da segunda-feira, às 11h30, hora local, haverá a cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional Gengis Khan de Ulaanbaatar. E ao meio-dia, sempre hora local, a partida para o aeroporto, a partida da Mongólia para o retorno à Itália, ao Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci Fiumicino, com a chegada prevista para as 17h20, hora italiana, meio-dia e 20, hora de Roma. Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mystery.
Santo Padre nos introduz o ato penitencial. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words and what I have done and what I have failed to do. So me foul, so me sorry. Therefore, I ask Blessed Mary, the Virgin, of the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão our sins, de nós, bring us perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos agora o Kyrie. Temos agora o Glória em mongol.
Let us pray. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos assim à liturgia da palavra. A primeira leitura que agora ouviremos é extraída do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 9. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti, então, dentro de mim, um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Acabamos de ouvir a primeira leitura, que foi feita em mongol. Temos agora o Salmo responsorial, Salmo 62, também em mongol. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Para mim fostes sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós,
com poder vossa mão me sustenta. Ouviremos agora a segunda leitura, extraída da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, em inglês. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Temos o canto de aclamação ao Evangelho. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança a qual nos chamou como herança. Aclamação ao Evangelho, consignado da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração eucarística deste 22º do tempo comum é de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 27. Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 27. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. O diácono, com o livro dos Evangelhos em suas mãos, dirige-se ao ambão, onde será proclamado o Santo Evangelho. Também o Evangelho proclamado em mongol. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Neste momento, é incensado o evangeliário, o sacerdote incensa o livro dos Evangelhos antes de proclamar. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus,
mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Concluída a proclamação do Santo Evangelho, temos na sequência a homilia do Santo Padre, a sua reflexão nesta celebração eucarística. Ouçamos. Con le parole del Salmo abbiamo pregato: O Dio, ha sete di te, anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata senza acqua. Com as palavras do Salmo, rezamos assim: ó Deus, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anela por ti, como terra árida, exausta, sem água. Trata-se de uma invocação estupenda que acompanha a viagem da nossa vida, no meio dos desertos que somos chamados a atravessar. E é precisamente nesta terra árida que recebemos uma boa notícia. No nosso caminho não estamos sozinhos. A nossa aridez não pode tornar estéril para sempre a nossa vida. O grito da nossa sede não passa despercebido. Deus Pai enviou seu Filho para nos dar a água viva do Espírito Santo, a fim de saciar a sede da nossa alma. E Jesus, acabamos de ouvir no Evangelho, mostra-nos o caminho para ficarmos saciados. É o caminho do amor, que ele percorreu até ao fim, até a cruz, e de lá chama-nos a segui-lo, perdendo a nossa vida para a reavermos nova. Detenhamos-nos juntos a pensar nestes dois aspectos: a sede que nos habita e o amor que nos descedenta. A sede que nos habita e o amor que nos sacia a sede. Antes de mais, somos chamados a reconhecer a sede que nos habita. O salmista grita para Deus a sua secura, porque a sua vida se assemelha a um deserto. As suas palavras têm uma ressonância particular numa terra como a Mongólia, um território imenso, rico de história e cultura, mas caracterizado também pela aridez da estepe e do deserto. Muitos de vós estão habituados ao encanto e à fadiga de caminhar, atividade que recorda um aspecto essencial da espiritualidade bíblica, presente na figura de Abraão e, de forma mais geral, também no povo de Israel e em todo o discípulo do Senhor. Com efeito, todos somos nômades de Deus, peregrinos à procura da felicidade, viandantes sedentos de amor. Assim, o deserto evocado pelo salmista refere-se à nossa vida. Somos nós aquela terra árida que tem sede de água límpida, água que mata a sede em profundidade. E é nosso coração que deseja descobrir o segredo da verdadeira alegria, aquela que nos pode acompanhar e sustentar, mesmo no meio da aridez existencial. É verdade, trazemos dentro de nós uma sede inextinguível de felicidade. Andamos à procura de significado e orientação para a nossa vida, de motivação para as atividades que realizamos cada dia. E, sobretudo, temos sede de amor, porque só o amor nos sacia verdadeiramente,
faz sentir bem. O amor nos faz nos sentir bem, nos abre a confiança, fazendo-nos saborear a beleza da vida. Queridos irmãos e irmãs, a fé cristã é resposta a esta sede. Toma a sério, não a remove, não procura aplacá-la com paliativos ou substituintes, porque nesta sede reside o nosso grande mistério. Ela abre-nos ao Deus vivo, ao Deus amor, que vem ao nosso encontro para nos fazer filhos seus e irmãos e irmãs entre nós. E assim chegamos ao segundo aspecto, o amor que nos sacia a sede. Primeiro, tivemos a sede que nos habita e agora o amor que nos sacia a sede. Este é o conteúdo da fé cristã. Deus, que é amor no seu Filho, Jesus, fez-se próximo a ti. Deseja partilhar a tua vida, as tuas fadigas, os teus sonhos, a tua sede de felicidade. É verdade que às vezes nos sentimos como terra sedenta, árida e sem água, mas é igualmente verdade que Deus cuida de nós e nos oferece a água límpida e refrescante, a água viva do Espírito que, brotando em nós, nos renova, libertando-nos do perigo da secura. Esta água é Jesus quem nos dá. Como afirma Santo Agostinho, se nos conhecermos no sedento, reconhecer-nos-emos também no dessedentado. Embora tantas vezes na nossa vida experimentemos o deserto, a solidão, o cansaço, a esterilidade, contudo, nunca nos devemos esquecer disto, para que não desfaleçamos neste deserto, acrescenta Agostinho. Deus irriga-nos com o orvalho da sua palavra. É verdade que nos faz sentir a sede, mas depois vem saciá-la. Deus teve misericórdia de nós e abriu-nos um caminho no deserto. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E proporcionou-nos uma consolação no deserto, os pregadores da sua palavra. Ofereceu-nos água no deserto, enchendo de Espírito Santo os seus pregadores, para que neles se formasse uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Estas palavras, queridos, recordam a vossa história. Nos desertos da vida e nas limitações por serdes uma comunidade pequena, o Senhor não vos deixa faltar a água da sua palavra, especialmente através dos pregadores e missionários que, ungidos pelo Espírito Santo, a semeiam em toda a sua beleza. E a palavra sempre, sempre nos remete para o essencial da fé, deixar-se amar por Deus para fazer da nossa vida uma oferta de amor, porque só o amor sacia verdadeiramente a nossa sede. Não nos esqueçamos, somente o amor sacia verdadeiramente a nossa sede. É o que Jesus, no Evangelho de hoje, diz em tom forte ao apóstolo Pedro. Este não aceita o fato de Jesus ter que sofrer, ser acusado pelos chefes do povo, passar pela paixão e depois morrer na cruz. Pedro reage, Pedro protesta, queria convencer Jesus que estava no erro, porque, segundo ele, e muitas vezes pensamos assim também nós, o Messias não pode acabar derrotado, nem de forma alguma morrer crucificado como um malfeitor abandonado por Deus. Mas o Senhor repreende Pedro, porque este modo de pensar é dos homens, diz o Senhor, não o de Deus. Se pensamos que para dessedentar a aridez da nossa vida bastem o sucesso, o poder, as coisas materiais, isso é uma mentalidade mundana, que não leva a nada de bom. Antes, pelo contrário, deixa-nos mais áridos do que antes. Mas Jesus indica-nos o caminho. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Irmãos e irmãs, o melhor caminho de todos é este: abraçar a cruz de Cristo. No coração do cristianismo, temos esta notícia impressionante, notícia extraordinária. Quando perdes a tua vida, quando a ofereces generosamente, quando a pões em risco, comprometendo-a no amor, quando fazes dela um dom gratuito para os outros, então a vida volta para ti em abundância. Derrama dentro de ti uma alegria que não passa, uma paz do coração, uma força interior que te sustenta. Precisamos de paz interior. Esta é a verdade que Jesus nos convida a descobrir, que Jesus quer desvendar a todos vós. Nesta terra da Mongólia, para ser feliz não serve ser grande, rico ou poderoso. Só o amor nos dessedenta o coração. Só o amor cura as nossas feridas. Só o amor nos dá a verdadeira alegria. E este é o caminho que Jesus nos ensinou e abriu para nós. Então, também nós, irmãos e irmãs, ouvimos a palavra que o Senhor disse a Pedro: segue atrás de mim. Ou seja, torna-te meu discípulo. Segue o mesmo caminho que sigo eu e deixa de pensar segundo o mundo. Então, com a graça de Cristo e do Espírito Santo, poderemos caminhar pelo caminho do amor. Mesmo quando amar significa renunciar a si mesmo, lutar contra os egoísmos pessoais e mundanos, correr o risco de viver a fraternidade. Pois, se é verdade que tudo isto custa fadiga e sacrifício, e por vezes significa ter de subir à cruz, é ainda mais verdade que, quando perdemos a nossa vida pelo Evangelho, o Senhor nos-la dá em abundância, cheia de amor e alegria por toda a eternidade. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre nesta celebração eucarística, este 22º domingo do tempo comum. Celebração eucarística na Steppe Arena, em Ulaanbaatar, na Mongólia, no âmbito desta sua 43ª viagem apostólica internacional. Segue um momento de silêncio, um momento de interiorização da palavra de Deus que nos foi anunciado, o Evangelho que nos foi proclamado, e para meditarmos também as palavras que o Santo Padre quis nos dirigir a todos nesta celebração eucarística. Aqueles na Mongólia e todos que acompanham a esta celebração através dos meios de comunicação. As autoridades locais estimam que nesta Santa Missa, na Steppe Arena, participam mais de 2.000 fiéis. Destacamos a comunidade católica neste país asiático. A exígua comunidade é de apenas 1.500 fiéis, mas há também presente peregrinos das Filipinas, Vietnã e Camarões, República de Camarões. Temos a nossa profissão de fé em mongol.
E agora a oração universal, a oração dos fiéis, confirmados na fé e na esperança, pela palavra de Deus proclamada em nosso meio. Rezemos agora ao nosso Pai Celestial, com a confiança de que nossas súplicas serão ouvidas. Primeira oração em mongol pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que o Espírito Santo o sustente no ministério apostólico de difundir a todos a alegria do Evangelho e de custodiar a unidade da Santa Igreja. Peçamos. Senhor, escutai a nossa prece. Segunda oração em inglês, pela Igreja, difusa em toda a terra, para que a luz radiosa de Cristo ilumine o seu caminho e a torne solícita testemunha do reino de Deus no tempo presente. Peçamos. A terceira oração em coreano, pelas famílias cristãs, para que o ensino do Evangelho as conduza na prática do acolhimento, do diálogo, do perdão, da caridade, da comunhão sincera e a abertura a quem se encontra na necessidade. Peçamos. Quarta oração em russo, pelos governantes da sociedade civil, para que a sabedoria que vem do céu os eduque a cuidar do bem comum, superando os conflitos de parte e trabalhando pela paz entre os povos e a salvaguarda da casa comum. Peçamos. A quinta oração em chinês, pelos que sofrem no corpo e no espírito, para que a bondade de Deus, que nada abandona daquilo que criou, os console na hora da provação e nos torne disponíveis ao serviço fraterno. Peçamos. Senhor, nosso Deus, escutai as nossas orações e fazei que, seguindo o vosso Filho, pastor e cordeiro, nos disponhamos a caminhar todos os dias na sincera adesão à vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos a liturgia eucarística com o canto do ofertório.
Alguns fiéis levam até o Santo Padre as ofertas para o sacrifício. O Santo Padre as recebe, abençoa os fiéis que levam até ele as ofertas, que depois são levadas até o altar. Como vimos, alguns desses fiéis, isto é, aqueles que acompanham tendo as imagens, alguns deles usando trajes típicos da cultura da Mongólia. Para aqueles que nos acompanham de a pouco, particularmente aqueles que acompanham pelo rádio, portanto não tendo as imagens, destacamos, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco, este domingo, 3 de setembro, na Steppe Arena, em Ulaanbaatar, na Mongólia. A celebração é presidida pelo Santo Padre e a oração eucarística será conduzida pelo prefeito apostólico de Ulaanbaatar, o cardeal Giorgio Marengo, que neste momento incensa as oferendas sobre o altar. Destacamos a participação nesta celebração eucarística de mais de 2.000 fiéis neste país de uma exígua comunidade católica de apenas 1.500 fiéis, mas nesta celebração temos a participação também de peregrinos das Filipinas, do Vietnã e da República de Camarões.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hand for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this sacred offering, O Lord, confer on us always the blessing of salvation, that what it celebrates in mystery, it may accomplish in power. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For by his birth he brought renewal to humanity's fallen state, and by his suffering cancelled out our sins. By his rising from the dead, he has opened the way to eternal life, and by ascending to you, O Father, he has unlocked the gates of heaven. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise as without end we acclaim. Oração Eucarística, segunda. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, Tomai todos e comei, for this is isto my é body, o meu which will corpo, be given up que será for entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. Tomai todos For e this is the bebei, chalice of my este blood, é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor.
Итгэл бишрэлийн даалт нууц. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Neste momento, a oração eucarística é feita por Dom José Luiz Mombiela Sierra, Together, bispo da Diocese da Santíssima Trindade em Almaty, no Cazaquistão. Bishop of this church, and me, your unworthy servant. Dom Mombiela é presidente da Conferência Episcopal da Ásia Central. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have praised you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Saviour's command, informed by divine teaching, we dare to say. Temos o Pai Nosso em mongol. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always.
Let us solve for each other the sign of peace. Chegamos assim ao momento do abraço da paz. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador internauta. Que o Senhor Jesus, Ele que é o príncipe da paz, nos conceda a sua paz. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Chegamos assim ao momento da comunhão. Acaba de comungar o cardeal Giorgio Marengo, prefeito apostólico de Ulaanbaatar. Em seguida comungou o Santo Padre, agora comunga Dom José Mumbiela Sierra, bispo da Diocese de Trinidad em Almaty, no Cazaquistão. Ele que, como dissemos, é também presidente da Conferência Episcopal da Ásia Central. Comungam os demais concelebrantes e agora os fiéis que participam desta celebração na Steppe Arena em Ulaanbaatar, na Mongólia. Destacávamos precedentemente o fato de se tratar de uma igreja minúscula, a igreja na Mongólia, uma comunidade de apenas 1.500 batizados. De fato, hoje são cerca de 1.500 batizados nesta igreja. E em 1995 eram apenas 14. Esses 1.500 batizados estão distribuídos por 8 paróquias e uma capela, no total de mais de 60 mil cristãos de várias denominações, em um total de 3,5 milhões de habitantes. Estes são os católicos, assistidos por um bispo, justamente o cardeal Giorgio Marengo, prefeito apostólico de Ulaanbaatar, como dissemos, mais 25 sacerdotes, incluindo 2 mongóis, e ainda também assistidos por 6 seminaristas, mais de 30 religiosas, 5 religiosos não sacerdotes e 35 catequistas, e os agentes pastorais, que são de cerca de 30 nacionalidades. Portanto, uma exígua comunidade que o Santo Padre visita nesta sua 43ª viagem apostólica internacional, destacando que esta é a primeira vez que a Mongólia recebe o sucessor de Pedro, uma visita, portanto, que se reveste de grande importância, sendo, portanto, uma visita extraordinária. A visita histórica do Papa Francisco a este país
da Ásia Central, no coração do continente asiático. Formado na maior parte por um planalto, o território da Mongólia, no centro da Ásia, mais especificamente centro-leste da Ásia, fica entre a China e a Rússia. No sudeste, ao grande deserto de Gobi, e no oeste, as montanhas Altai, que superam 4.000 metros. A altitude média do país gira em torno de 1.500 metros. Após abandonar o comunismo nos anos 90, a Mongólia enfrentou dificuldades econômicas, mas a exploração dos recursos minerais como cobre, ouro e urânio tem estimulado a economia deste país. Destacamos que há 11 horas de diferença da Mongólia em relação ao horário do Brasil. Agora são 5 da tarde na Mongólia, portanto, é o último compromisso do Santo Padre neste domingo, o último compromisso em terras mongóis. Após esta Eucaristia, o Santo Padre retorna para a Prefeitura Apostólica, onde se encontra hospedado nestes dias de sua visita à Mongólia. No primeiro compromisso do Santo Padre este domingo, Francisco em Consal, na qual as tensões se resolvam com base no encontro e no diálogo e a todos sejam garantidos os direitos fundamentais. Aqui, disse o Papa, no vosso país rico de história e de céu, imploremos este dom do alto e trabalhemos juntos para construir um futuro de paz. Foi então a premente exortação do Papa em seu primeiro discurso em terras mongóis, no encontro, como dissemos, com as autoridades, sociedade civil e o corpo diplomático. E ainda ontem o Santo Padre não deixou de se reunir com a pequena comunidade. Segue um momento de silêncio, um momento para agradecer a Deus, a comunhão participada. Como destacamos no encontro de ontem com os bispos, sacerdotes, missionários, consagrados e agentes pastorais, o Papa disse sim, Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas mediante a pequenez, como testemunha Maria. Irmãos e irmãs, não tenham medo dos números exíguos, dos sucessos que tardam, da relevância que não se avista. Não é este o caminho de Deus. Olhemos para Maria, que na sua pequenez é maior que o céu.
Segue um momento de silêncio, de interiorização, de agradecimento à palavra que nos foi anunciada, a comunhão que nos foi participada. Todos colocam-se de pé. Temos a oração após a comunhão. Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos a seguir o prefeito apostólico de Ulaanbaatar, o cardeal Giorgio Marengo, que dirige uma saudação ao Santo Padre ao término desta celebração. Acompanhemos. Padre Santo, estamos prestes a receber a sua bênção no final da Eucaristia, celebrada na Mongólia pela primeira vez pelo sucessor de São Pedro. Sua presença aqui é para nós uma fonte de profunda emoção, difícil de ser expressa em palavras. O Senhor desejou muito estar entre nós, peregrino da paz e portador do fogo do Espírito. Sentimos como se estivéssemos com os apóstolos na margem do lago, como naquele dia em que o ressuscitado os esperava com o braseiro aceso. O Senhor nos lembrou disso no ano passado, no consistório, falando sobre o fogo que deve arder em nós. O fogo das brasas ilumina, aquece e dá conforto, mesmo que não vejamos as chamas brilhantes. Agora que experimentamos o quanto este povo de Deus na Mongólia lhe é querido, queremos aceitar seu convite para sermos testemunhas alegres e corajosas do Evangelho nesta terra abençoada. Continue a nos apoiar por meio da palavra e do exemplo. Teremos apenas que nos lembrar e colocar em prática o que vimos e ouvimos nestes dias. Portanto, aceite este presente simbólico. A palavra Bairla, que significa obrigado, escrita em mongol antigo. Ela foi escrita por uma jovem que se formou em nossas instituições educacionais, onde aprendeu a amar cada vez mais seu país, cultivando sua antiga tradição literária. A palavra vem do verbo bairlach, que significa alegrar-se. Dizemos obrigado porque nossos corações estão repletos de alegria, a alegria do Evangelho, a Evangelii Gaudium que o Senhor nos transmite. Obrigado, santidade, abençoe-nos. E, portanto, as palavras do cardeal Giorgio Marengo, que neste momento entrega então ao Santo Padre o presente anunciado. O Santo Padre recebe de bom grado a expressão, o sorriso dos dois, que se cumprimentam, e o Santo Padre, que por sua vez retribui o presente, oferecendo um belíssimo cálice para esta igreja particular, a Prefeitura Apostólica de Ulaanbaatar, como recordação desta sua viagem histórica, a primeira visita do sucessor de Pedro a esta terra. Na sequência, temos a saudação do Santo Padre antes da bênção final. Santo Padre que cumprimenta, ladeado pelo cardeal, também arcebispo, ao término desta celebração.
Estes dois irmãos, bispos, emérito de Hong Kong e o atual bispo de Hong Kong. Eu gostaria de agradecer, aproveitar a presença para enviar uma calorosa saudação ao nobre povo chinês. A todo o povo desejo o melhor e de seguir adiante, progredir sempre. Aos católicos chineses, peço que sejam bons cristãos e bons cidadãos. A todos, muito obrigado, muito obrigado. Um jesuíta e um salesiano. O atual jesuíta e o emérito salesiano. Santo Padre, então, faz como anunciamos precedentemente, a saudação, uma saudação ao término desta celebração. O atual... Ouçamos então as palavras do Santo Padre. Obrigado pelas suas palavras, Eminência. Obrigado pelo presente que me deste. Disseste que nestes dias experimentaste pessoalmente quanto amo o povo de Deus que está na Mongólia. É verdade. Parti para esta peregrinação, animado de grande esperança, no desejo de vos encontrar e conhecer. E agora dou graças a Deus por vós, porque Ele gosta de realizar grandes coisas na pequenez, como faz convosco. Obrigado por serdes bons cristãos e honestos cidadãos. Continuai a sê-lo com mansidão e sem medo, sentindo a proximidade e o encorajamento de toda a Igreja e, sobretudo, o olhar terno do Senhor, que não se esquece de ninguém e olha com amor para cada um dos seus filhos. Saúdo os irmãos bispos, os sacerdotes, os consagrados e as consagradas e todos os amigos que vieram até aqui de diversos países, em particular de várias regiões deste imenso continente asiático, onde tenho a honra de me encontrar e que abraço com grande carinho. Exprimo particular reconhecimento a quantos ajudam a igreja local, apoiando-a espiritual e materialmente. Nestes dias, importantes delegações do governo assistiram aos diversos eventos. Agradeço ao senhor presidente e às autoridades o seu acolhimento e cordialidade, bem como por todos os preparativos realizados. Este traço humano, a cordialidade. Muito obrigado. Depois, saúdo de coração os irmãos e irmãs de outras confissões cristãs e religiões. Continuemos a crescer juntos na fraternidade, como sementes de paz no mundo tristemente funestado por demasiadas guerras e conflitos. O meu pensamento agradecido vai para todos aqueles que tanto tiveram de trabalhar durante muito tempo para tornar frutuosa e possível esta viagem e a quantos a prepararam com a oração. Eminência lembrou-nos que a palavra obrigado, na língua mongol, deriva do verbo regozijar-se. O meu obrigado corresponde a esta bela intuição da língua local, pois é cheio de alegria. É um obrigado grande a vós, povo mongol, pelo dom da amizade que recebi nestes dias, pela vossa capacidade genuína de apreciar até os aspectos mais simples da vida, de preservar sabiamente as relações e as tradições, de cultivar com cuidado e solicitude a vida do dia a dia. A missa é ação de graças, Eucaristia. Celebrá-la nesta terra fez-me lembrar a oração do padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, elevada a Deus exatamente há 100 anos, no deserto de Ordos, não muito distante daqui. Diz assim:
Prostro-me, meu Deus, diante da vossa presença, no universo volvido ardente e sob os traços de tudo o que eu encontrar, e de tudo o que me acontecer, e de tudo o que realizar no dia de hoje. Desejo-vos e espero-vos. O padre Teilhard estava ocupado com pesquisas geológicas. Desejava ardentemente celebrar a Santa Missa, mas não trazia consigo nem pão nem vinho. Eis então que compôs a sua missa sobre o mundo, expressando assim a sua oferenda. Recebei, Senhor, esta hóstia total que a criação, movida pelo vosso apelo, vos apresenta na nova aurora. Uma oração semelhante já havia surgido em sua mente enquanto se encontrava no front durante a Primeira Guerra Mundial, servindo como carregador de macas. Este sacerdote, muitas vezes incompreendido, tinha percebido que a Eucaristia é sempre celebrada, em um certo sentido, sobre o altar do mundo. E é o centro vital do universo, o centro transbordante de amor e de vida inexaurível. Inclusive num tempo como o nosso, de tensões e de guerras. Rezemos hoje, portanto, com as palavras do Padre Teilhard. Verbo cintilante, força ardente, vós que amassais o múltiplo para lhe insuflar a vossa vida, baixai, rogo-vos sobre nós as vossas mãos poderosas, as vossas mãos protetoras, as vossas mãos omnipresentes. Amém. Irmãos e irmãs da Mongólia, obrigado pelo testemunho, pelo vosso testemunho. Bayerlá, obrigado. Que Deus vos abençoe, estais no meu coração e no meu coração permanecereis. Por favor, lembrai-vos de mim nas vossas orações e nos vossos pensamentos. Obrigado. Esta palavra forte do Santo Padre, este seu agradecimento efusivo ao término desta celebração eucarística na Steppe Arena de Ulaanbaatar, na Mongólia. Todos colocam-se de pé, preparemos-nos para receber a bênção final. A bênção do Santo Padre. Lord, we are with you. Blessed is the name of the Lord. Our help is the name of the Lord. Who made heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus, responde a Assembleia ao término desta celebração eucarística. Destacamos então, no término desta celebração, o Santo Padre ladeado pelo Bispo Emérito de Cardeal John Tong-gon e o atual, sempre de Hong Kong, Dom Stephen Chow Sao-yan. Ocasião em que o Santo Padre enviou uma saudação a todo o povo chinês, ao nobre povo chinês, convidando-os a serem bons cristãos, a serem bons cidadãos. Temos o canto final desta celebração, destacando que este é o último compromisso do Santo Padre em terras mongóis este domingo. Depois desta celebração, o Santo Padre volta para a Prefeitura Apostólica, onde se encontra hospedado estes dias, em terras mongóis. E amanhã, segunda-feira, seu último compromisso. O Santo Padre iniciará o dia com a Santa Missa de forma privada, em seguida se despedirá da Prefeitura Apostólica e terá, então, o encontro com os agentes da caridade e a inauguração da Casa da Misericórdia. Este, sim, o último compromisso do Santo Padre em terras mongóis. Destacamos que nós estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem a partir das 22h30 deste domingo, hora local 9h30 de segunda-feira,
E no Brasil, às 22h30 deste domingo, portanto, estaremos transmitindo este encontro do Santo Padre com agentes de caridade e também encontro para a inauguração da Casa da Misericórdia. Na sequência, após este momento, haverá a cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional Gengis Khan de Ulaanbaatar e ao meio-dia, hora local, a partida então para o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci. Dissemos então ao meio-dia, hora local, na segunda-feira, a partida do Santo Padre da Mongólia, de retorno para a Itália, no retorno para o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci de Roma, com a chegada prevista para as 17h20 locais, meio-dia e 20 do horário de Brasília. Assim, temos o canto final desta celebração. Destacamos, antes de concluir, o Santo Padre em sua homilia desenvolveu a sua reflexão, falando sobre a sede que nos habita e o amor que nos sacia a sede. Lembrou que todos somos nômades de Deus, peregrinos à procura da felicidade, viandantes sedentos de amor. O Santo Padre lembrou-nos que a palavra sempre nos remete para o essencial da fé, a palavra de Deus. Deixar-se amar por Deus para fazer da nossa vida uma oferta de amor, porque só o amor sacia verdadeiramente a nossa sede. É o que Jesus, no Evangelho de hoje, disse o Papa, diz em tom forte ao apóstolo Pedro. E assim, o Santo Padre, na sua homilia nesta celebração. Os fiéis que prolongam este momento em que o Santo Padre se retira do altar, com mais um canto, o Santo Padre acena, como gesto de agradecimento, após a sua saudação final, mais uma vez agradecendo pela acolhida, pela calorosa acolhida, e assim o Santo Padre se retira do altar, enquanto os fiéis, os peregrinos presentes, entoam o canto de agradecimento nesta celebração eucarística, com a presença de mais de 2.000 pessoas. Como dissemos precedentemente, uma comunidade local de 1.500 batizados, mas nesta celebração a presença também de peregrinos das Filipinas, do Vietnã e de Camarões. Assim, encerramos lembrando, ainda nas palavras do Santo Padre, na homilia desta celebração, o melhor caminho de todos é este: abraçar a cruz de Cristo. No coração do cristianismo temos esta notícia impressionante e extraordinária. Quando perdes a tua vida, quando a ofereces generosamente, quando a pões em risco, comprometendo-a no amor, quando fazes dela um dom gratuito para os outros, então a vida volta para ti em abundância, derrama dentro de ti uma alegria que não passa, uma paz do coração, uma força interior que te sustenta. Esta é a verdade de Jesus, que Jesus nos convida a descobrir, que Jesus quer desvendar a todos vós nesta terra da Mongólia para ser feliz. Não serve-se grande, rico ou poderoso. Só o amor nos dessedenta o coração, só o amor cura as nossas feridas, só o amor nos dá a verdadeira alegria. Este é o caminho que Jesus nos ensinou e abriu para nós. Com estas palavras, encerramos a nossa transmissão, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador internauta que esteve conosco e convidando para que continue então com as orações, acompanhando esta viagem do Santo Padre. A todos, mais uma vez, o nosso muito obrigado e bom domingo dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
short video. I made a short video. Why? Did you get the screen or that? Huh? Did you get from the From screen? the or that? screen? No, from live. Ready to Savannah roll the place up. I think this one. No. Almost there. Cheese. Oh, this one. Yeah. Oh, it's way too short. Yeah, I know. Why didn't you film the whole thing? I tried, but it got that short. Why? Well, what is there to try? I